Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava participando da festa de final de ano da empresa, que estava rolando na chácara do nosso chefe. Ali mesmo, não muito longe de onde eu morava, região de São José dos Pinhais. A gente poderia levar parentes, mas eu preferi ir sozinha. Era casada, tinha um filho de 8 anos, mas achei melhor não levar ninguém, até para poder aproveitar melhor. Na verdade, eu não andava bem com o meu marido. A gente andava brigando muito. Teve o almoço, a revelação do amigo secreto, e depois ficamos ali conversando, bebendo, rindo. Tinha um som rolando, mas depois de um tempo, não sei quem desligou. Aí um carinha pegou o violão, que ele tinha guardado no carro, e começou a tocar. E olha, ele tocava tão bem. Escutei alguém comentando que ele era músico profissional. Tocava na noite. E quer saber, devia ser mesmo. Porque além de tocar bem, sabia cantar. Eu já o tinha visto ali na festa, mas não tinha reparado muito nele. Convenhamos, né? Não fazia nem sentido ficar reparando em outro homem. Pelas tantas, ele me encarou e perguntou: "Você aí de vestido vermelho, não quer pedir uma música?" Fiquei até meio sem jeito quando ele perguntou aquilo. Falei que podia ser qualquer uma. Ele então começou a tocar. E pelas tantas, ele tocando e cantando. Eis que nossos olhares se cruzaram. E ele ficou me encarando assim de um jeito. Depois até sorriu. E não sei, podia até não ter nada a ver, mas parecia até que ele estava cantando as frases daquela música, especialmente para mim. Era uma música bem bonita, que falava de amor. Nem eu mesmo sei explicar o que houve, mas começou a rolar uma espécie de paquera entre nós. Apesar de saber que não devia, acabei me deixando levar. Fui entrando naquele joguinho de sedução. E ele não tirou mais os olhos de mim. Não vou mentir. Fiquei me sentindo bem agitado. Ele tocou durante uma hora e pouco, até que resolveu fazer uma parada. Aí ligaram o som mecânico de novo. O pessoal se dispersou e teve um momento que eu me isolei de todo mundo. Fiquei ali procurando uma área de sinal do celular para ver se conseguia falar com meu filho. Quando de repente escutei aquela voz. "Tá fazendo o quê aqui sozinho?" Levei até um susto. Quando me virei, adivinha, dei de cara com ele, o rapaz do violão. Falei que estava tentando usar o celular, mas que não tinha área. Aí ele disse que estava complicado mesmo, tirou o celular do bolso, começou a ver se conseguia usar o aparelho também, mas no fim, nenhum de nós dois conseguiu. Começamos a conversar sobre a festa e foi aí que eu soube que ele era primo de um colega que trabalhava comigo. E ele falou que tinha conversado sobre mim. Aí eu quis saber, né? Ué, sobre mim? Mas como assim? É que eu fiz algumas perguntas sobre você para ele. Ele me contou uma coisa que me deixou bem desanimado. Falou que você é casada. Aliás, era pro teu marido que você estava tentando ligar? Não, estava querendo falar com meu filho. Meu marido, a gente tá meio brigado, né? Olha, nem sei por que eu fui falar aquilo.
Até porque não tinha nada a ver, né? A gente mal se conhecia. Na verdade, não se conhecia nada. Aliás, eu ainda nem sabia o seu nome, só para se ter uma ideia. Só depois fiquei sabendo que era Tadeu, o seu nome. Ele ficou ali puxando assunto. Contei que tinha um filho, que na verdade era com ele que eu estava tentando falar, ver se estava tudo bem. Enquanto ele me contou que era solteiro. Confirmou que tocava num barzinho e até perguntou se eu conhecia determinados lugares. Mas como fazia muito tempo que eu não saía à noite, jamais poderia conhecer. Sabe? Deu pra ver que era um cara bacana. Pelas tantas, lembro que eu falei, você toca e canta muito bem, sabia? É mesmo, você achou? Olha, não me leve a mal, tá? Mas eu estava me inspirando em você. Você é muito linda. Ele falou aquilo e me encarou. Olha, eu fiquei tão sem graça. Até porque não esperava. Mas estaria mentindo se dissesse que aquilo não me perturbou. Mesmo depois que voltamos lá para junto das pessoas, a gente não parou mais de se olhar. Sei que não devia ter dado vazão a tudo isso, afinal de contas, era uma mulher casada, e por mais que meu casamento não estivesse bem, devia respeitar meu marido. Mas sabe quando as coisas vão acontecendo? Fui me deixando levar por aquela paquera inconsequente. Quer dizer, inconsequente até aquele minuto. Depois ele até se aproximou de mim de novo. Perguntou se eu não queria voltar da chácara de carona com ele. Mas eu falei que era melhor não. Tinha ido com uma colega, iria voltar com ela. Até para não dar o que falar, né? Lembro que ele disse, não, tudo bem, eu entendo, mas me passa pelo menos o teu número pra gente conversar, se falar. Tadeu, melhor não, tá? Você me desculpa, mas eu já te falei que eu sou casado. Achei melhor realmente não dar sequência àquela conversa. Apesar de ter ficado ali na festa, trocando olhares com ele depois. Mesmo porque uma coisa é olhar, outra é dar vazão à conversa, dar o número do telefone. Achei que era perigoso demais correr aquele risco. Depois que fui embora, olha, eu não vou mentir, fiquei com a imagem dele no pensamento. Mas nem sonho eu poderia imaginar que aquilo pudesse ter alguma consequência. A festa aconteceu num sábado e na quarta-feira recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Bia, tudo bem? Peguei teu número com o Marcelo. Espero que você não fique zangado. Sabe o que é? Que eu queria muito falar com você. Posso te ligar? Era exatamente o Tadeu. Sabe quando o coração dispara? Olha, eu mal conseguia respirar. Eu nem sabia que o Marcelo tinha meu número. Éramos colegas, tudo bem, mas não daquele tipo assim de amigo chegado. Ele devia ter conseguido com outra pessoa, alguma colega mais próxima. Enfim, sem saber como fazer, falei que estava tudo bem e dali a pouco ele realmente me ligou. Entre uma coisa e outra, disse que queria me ver de novo e perguntou se eu aceitava almoçar com ele. Pensei um pouco e respondi, Tadeu, acho melhor não. Gostei de te conhecer, te achei um cara bacana, tudo, mas você sabe, eu sou casada. Não, eu sei, mas fica tranquila. Vai ser um almoço entre amigos. Só queria mesmo te ver de novo, conversar um pouco. Olha, ele insistiu tanto,
que no fim acabei concordando em me encontrar com ele. Seria só um almoço, pelo menos foi o que ele falou. Olha, eu fiquei num estado, uma tensão. Sabia que não estava agindo direito. E olha, depois que aceitei o convite, cheguei até a me arrepender um pouco. Quando nos encontramos, meu coração acelerou ainda mais. Sabe, eu não sabia exatamente por que estava me sentindo daquele modo. Quer dizer, sabe, eu sabia. Tinha alguma coisa nele que mexia comigo, apesar de aquela ser apenas a segunda vez que a gente se via. Durante o almoço, entre uma coisa e outra, ele falou: olha, você não imagina o quanto eu pensei em você depois daquela festa. Na verdade, não consegui tirar você da cabeça 2 ou 3 dias seguidos, sabia? Eu também tinha pensado nele. Só que, claro, jamais iria admitir. Imagine, que queria ficar pensando em mim se eu dissesse que também tinha pensado nele, ele sabendo que eu era uma mulher casada. Não fiz nenhum comentário. Ele continuou ali, falando um monte de elogios. E sabe quando você de repente meio que se perde? Comecei a olhar nos seus olhos e me senti assim meio perdida. Ele deve ter percebido o meu estado, tanto que aproveitou um momento de distração para se aproximar um pouco de mim e de repente me dar um beijo. Na verdade, não foi nenhum beijo, foi um encostar de lábios, nada mais do que isso. Só que mesmo assim, foi uma coisa tão repentina que eu não esperava. Uma coisa bem suave, assim, sabe? Um selinho. Depois de alguns segundos, eu acabei me retraindo. Por que você fez isso, Tadeu? Me desculpe, eu não deu para resistir. Você tem uma boca tão linda. A verdade é que me encantei por você, viu, Bia? Fiquei bem constrangida depois. Ele também, eu percebi, ficou assim meio sem jeito, sem saber se eu tinha gostado ou não do que ele tinha feito. Na verdade, do fundo eu gostei. Mexeu ainda mais comigo. Só que naturalmente eu jamais admitiria. Acabou ficando nisso. Quando a gente foi se despedir, senti que ele tentou me beijar de novo. Só que dessa vez eu estava preparado e acabei virando suavemente o rosto. Não que eu não quisesse, mas sabia que não podia. Estava completamente errado. De todo modo, ele não parou mais de mandar mensagens, uma atrás da outra. Dizia que não conseguia tirar aquele beijo da cabeça, que pensava em mim o tempo todo, que precisava me ver de novo de todo jeito. Eu não sei, aquilo foi me envolvendo, mexendo cada dia mais comigo. E o pior é que a situação em casa com o meu marido ia de mal a pior. A gente não parava mais de discutir. Até que no sábado, para ver se conseguia, pelo menos, me distrair, não pensar nas minhas brigas com o Rogério, acabei aceitando o convite do Tadeu para a gente se encontrar. Ele me apanhou de carro ali perto da empresa e de lá fomos até o Parque das Águas. Ele estacionou o carro e continuamos ali mesmo. Olha, eu não sabia o que estava para acontecer, mas já fazia uma ideia. E a verdade é que mesmo sabendo que estava agindo feito uma mulher leviana, não fiz menção nenhuma
Quando ele veio, assim, pro meu lado, eu naturalmente já sabendo o que estava para acontecer, mas sabe quando você não tem força para segurar? Ele acabou me beijando de novo. E dessa vez, eu não apenas consenti, como correspondi. E foi apenas o primeiro de muitos beijos. Ele tinha algo que me dominava. Sei lá o que era. Ficamos um tempo ali naquele carro, até que depois pedi que ele me levasse de volta. Não podia chegar muito tarde em casa. Sabe, dentro de mim, uma mistura de muitos sentimentos. Culpa, adrenalina, um pouco de euforia, empolgação, sei lá, era tanta coisa. Sabia que não estava agindo corretamente, mas, ao mesmo tempo, estava eufórica. Ele me deixou a algumas quadras de distância de casa. Antes de nos despedirmos, ainda trocamos outros beijos e ficamos de manter contato. Quando cheguei em casa, senti medo, claro. Parecia até que o Rogério sabia que eu estava com outro homem, só de olhar para mim. Mas não aconteceu nada demais. Ainda estávamos brigados, de modo que a gente nem se cumprimentou direito. Apesar do peso na consciência, continuei conversando com o Tadeu através de mensagens. Olha, eu me transformava toda vez que ele me mandava alguma coisa. Me dei conta de que estava em vias de me apaixonar por esse homem. E se isso acontecesse, com certeza seria o meu fim. Nos vimos outras vezes, mas apesar de também querer, sempre me retraí quando ele me convidava a ir a algum motel. Eu sempre falava a mesma coisa. Acho melhor não. Melhor eu voltar para casa. Eu nem devia estar aqui com você. Ele insistia, mas sei lá por quê, eu me continha. Por dentro, minha vontade era de aceitar, sabe? E deixar levar. Só que ao mesmo tempo ali em casa, sentia meu casamento descendo a ladeira cada dia mais. Eu já não conseguia me acertar com o meu marido. Cheguei a mentir para ele. Queria trabalhar na véspera do Natal, só para me encontrar com o Tadeu. Passamos a tarde toda juntos e dessa vez não consegui resistir. Quando ele me chamou para ir até um lugar mais reservado. Lembro que eu falei: tá bom, Tadeu. Hoje eu vou com você para onde você quiser me levar. Ele naturalmente gostou da minha resposta. Olha, foi uma coisa tão fora do normal. Passamos quase 2 horas trancados naquela suíte, sem parar de nos amar um segundo sequer. Eu nunca tinha me sentido daquele modo nos braços de um homem, nem mesmo do meu marido, nos nossos melhores momentos. Lembro que depois que voltei para casa, apesar da culpa, estava me sentindo tão leve. Tínhamos combinado passar o Natal um pouco na casa da minha sogra e um pouco na casa dos meus pais. E apesar de estarmos brigados, foi o que a gente acabou fazendo. O problema é que não parei de pensar no Tadeu em momento nenhum, naquilo que tínhamos feito entre 4 paredes. Não sei como não dei nenhuma bola fora, pois o nome dele não saía da minha cabeça.
Ficamos um pouco ali na casa da minha sogra. Depois fomos para a casa da minha mãe. Na hora que o nosso filho foi abrir os presentes que estavam ali, embaixo da árvore, minha mãe pegou uma cartinha que estava junto e me entregou. Sabia que o Ricardo escreveu uma cartinha para o Papai Noel? Acho que você e o Rogério deveriam ler, viu? Peguei aquele envelope, assim meio surpresa. Meu filho escrevendo uma carta para o Papai Noel. E comecei a ler a cartinha que ele tinha escrito. E na carta, e aos poucos, à medida que ia lendo, meu coração ia ficando apertado. Ele pedia um presente, só que lá no fim tinha uma coisa escrita que, olha, me partiu o coração. Eu não imaginava que ele tivesse aquela sensibilidade, sabe, no finzinho, depois de pedir o presente que ele queria, eu ali, lendo debaixo da árvore, de repente meus olhos começaram a ficar marejados. Comecei a ficar tão emocionado, porque a certa altura, lendo aquela carta, foi impossível não me emocionar. Ele dizia que o que ele mais queria naquele Natal, mais do que o presente que tinha pedido lá no começo, era que eu e seu pai parássemos de brigar, que ficássemos em paz. Tudo assim, numa linguagem de criança, claro. Olha, me deu um aperto no peito, um nó na garganta. Minha mãe, que já tinha lido a cartinha, começou a se emocionar também. Foi impossível segurar as lágrimas. Até porque eu não imaginava que minhas brigas com o Rogério afetassem tanto a cabecinha dele, a ponto de ele escrever aquele pedido numa cartinha para o Papai Noel. A mãe ainda falou: sei que vocês não estão bem, Bia, mas pelo meu neto, vocês deviam parar com essas brigas. Ele é só uma criança e é quem mais está sofrendo. Olha, eu dei um abraço tão sentido no meu filho e caí no choro, não consegui segurar. Até por conta do que estava vivendo com o Tadeu. Depois mostrei a cartinha ao meu marido, que, claro, também se emocionou. No fim, a gente acabou trocando um abraço e ele chegou a falar. Levado, pela emoção daquele momento, eu também muito emocionado: Bia, acho que ele tem razão. A gente vai precisar parar de brigar e tentar, pelo menos, tentar se entender. Vocês dois, você e ele, são tudo para mim. Minha família. Sabe, eu concordei na mesma hora. Tanto que pedi perdão a ele ali mesmo, pelas brigas e por tudo aquilo que ele nem sabia. Imagina como ficou a minha cabeça, Principalmente depois que o Tadeu mandou uma mensagem de Feliz Natal. Fiquei sem saber o que pensar. Sabe quando dois sentimentos duelam entre si, dentro de você? Não queria terminar aquele romance. Não vou ser falsa. Não queria mesmo. Se não estivesse apaixonada, estava em vias de me apaixonar. Mas sabia que precisava fazer alguma coisa para salvar o meu casamento, principalmente por causa do nosso filho. Até que depois, pensando, refletindo muito, decidi me afastar do Tadeu.
A cartinha do meu filho me tocou tão profundamente que me fez repensar o que eu estava fazendo da minha vida. Decidi me afastar e, enfim, retomar o caminho que eu sabia que era o correto. Se eu dissesse que foi uma coisa fácil, eu estaria mentindo, porque não foi nada fácil. Aliás, não está sendo até hoje. Mas eu precisava salvar meu casamento. Se não por mim, se não pelo meu marido, pelo meu filho. Não tinha outra coisa a ser feita. Isso já dura quase um ano. Por pouco, coloquei tudo a perder. Em nome de tudo o que já tínhamos vivido, eu e o Rogério, sobretudo pelo nosso filho, decidimos recomeçar. E quer saber, embora tenha sofrido, não me arrependo da decisão que tomei. Doeu, pensei que não fosse suportar ficar longe dele, mas no fim foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. O que houve entre nós foi uma paixão muito forte, como uma gripe que nos derruba, mas como toda gripe passa. E o remédio foi meu filho, meu marido também, essa minha família que, apesar de tudo e do meu deslize, continua sendo tudo para mim, continua sendo a coisa mais importante do meu mundo. Aquilo que eu mais tenho de valor, meu porto seguro, a coisa que eu mais agradeço a Deus. Sobretudo pelo meu filho. Foi por ele, uma criança, com o seu coraçãozinho de criança, me fez chorar e perceber que, em troca de uma coisa de um momento, eu estava colocando em risco a maior riqueza que eu tinha da vida. Ainda bem que deu tempo e eu voltei atrás. Reassumi a minha família. Ao lado do meu marido e do meu filho, somos novamente a família feliz que sempre fomos. E assim que deverá continuar.